Olá, voltei. Tive que cortar porque a memória da câmera acabou, então eu vou fazer uma pequena edição e emendar esse vídeo como se nada tivesse acontecendo e eu não tivesse deixado para gravar de noite porque tá mais silencioso. Enfim, eu havia comentado que explicar isso em sala de aula, mas eu acho bacana já explicar agora, que aí já facilita a vida para outras coisas. Como é que nós enxergamos? Muito basicamente, nós enxergamos através da reflexão de luz, seja ela natural, vinda do sol ou artificial. Ela vem, bate no objeto, entra nos nossos olhos e é decodificada pelo cérebro em imagem. Tanto é que, por exemplo, tá de noite, faltou energia, tudo tá escuro. Você vê alguma coisa? Nada. Aí você liga a lanterna. Onde a lanterna aponta é onde você enxerga, porque a luz tem que ir, bater e voltar, ok? Os objetos refletem luz, certo? O olho, a estrutura do olho, assim como qualquer outro objeto, ele reflete luz, ok? Mais especificamente, o que protege o olho, que é a lágrima. A lágrima é uma substância aquosa, 99% de água, 1% de outras coisas, ela serve para limpar o olho e ela reflete a luz. E essa luz é justamente o brilho que nós vemos no olho do personagem. Então, aqui ó, vocês vão ver que tem uma bolinha branca. Essa bolinha branca é o brilho do ambiente. A questão que pro desenho, aqui ó, vocês podem ver, a questão que pro desenho, esse brilho, em tese, ele é um reflexo da luz que tem no ambiente. Então, por exemplo, se eu tenho uma luz que seria em barra, o brilho do personagem seria em barra também. Só que esse brilho, ele dá muita emoção do personagem. Quanto mais brilho, mais emoção. Quanto menos brilho, menos emoção. Então, por exemplo, se eu quero aqui ó, um personagem mau, né? Ele não vai ter brilho no olho. Quanto menos brilho eu colocar, menos emoção esse personagem vai ter. Busca na memória os animes, se vocês assistem e tal, que o personagem que tem muito brilho no olho, Shoujo, ele é cheio de brilho, entende? Quanto mais brilho, mais emoção. O personagem está emocionado, ó, já coloca bastante brilho. Então, o brilho, ele existe porque é a luz refletindo na lágrima que protege o olho. No desenho, existe para mostrar essa emoção, ok? Então, por exemplo, vou jogar aqui uma folha que a gente já usou para não gastar tanta folha. Eu tenho aqui, ó. Se eu colocar esse mesmo olho, ó, sem brilho nenhum, ele tem uma emoção, certo? Se eu coloco um brilho, que seria essa área branca, ele já tem outra. Aí eu coloco a pupila, que é a bolinha preta. Ó, já é outra emoção. Se eu quiser, eu coloco mais brilhos e mais brilhos. E aí já vai ser outra emoção. Se esse mesmo olho, ó, aqui é para ser igual, não é o segundo olho, certo? Se esse mesmo olho eu vou e pinto ele todo de preto, eita que deve estar vibrando bastante a câmera, né? Enfim, só aceita que aqui a gente faz o que dá. Ó, com um lápis bem simples. Olha a diferença que dá. Num olho com brilho, num olho sem brilho. Parece até uma vida diferente. Quanto mais brilho, mais emoção. Se eu colocar, vou criar já dois olhares. Por exemplo, vamos fazer isso aproveitando o tempinho extra, né? Vejamos. Ok. Agora o mesmo olhar. Só que dessa vez vamos colocar um brilho. Então eu coloco a pupila. O brilho fica em cima da pupila. Porque a pupila é a bolinha preta por onde entra a luz. Se só tem luz, se só entra luz, não sai luz, ela vai ser sempre preta. Já muda o olhar. Se eu faço a mesma estrutura e eu coloco mais brilho, ou então melhor, né? Ao invés de fazer o olho claro, fazer um olho escuro com um brilho. Então eu tenho a pupila, que é a bolinha preta,
Agora eu não lembro se parou de gravar. Que parou de gravar eu continuei falando, né? Então. Então eu vou repetir como que não quer nada, porque é melhor ter mais informação do que menos, né? A íris é a parte colorida do olho. O brilho é essa bolinha branca que fica refletindo, é a luz refletida. A pupila é a bolinha preta que fica no olho. Porque a luz entra nos nossos olhos para nós podermos enxergar. Ela entra por onde? Pela pupila. A pupila, em geral, vai ser preta. Vai ter alguns desenhos que colorido, essa pupila, que é essa bolinha, ela é apenas mais escura. Eu posso fazer ainda uma outra estrutura igual e dessa vez colocar só o brilho, mas tudo preto. Uma dica que eu dou é, se você quer fazer um personagem que tem um olho preto, ele vai ficar mais misterioso. Se eu não quiser deixar ele tão misterioso, eu coloco 2 brilhos. Que é eu colocando 2 brilhos, eu vou colocar um pouco mais de emoção e já era. Ok? Olha como só, a estrutura do olho é igual em todas. Só que só em mudar o brilho e a estrutura da íris, parece até personagens diferentes. Vamos repetir então. Você tem os cílios superiores, cílios em... cadê? Cílios superiores, cílios inferiores, íris, brilho e pupila. Eu vou repetir isso porque eu não lembro se foi falado ou não e não vai dar tempo de fazer a edição. Então vamos lá. Eu tenho 2 maneiras de fazer esse brilho. Eu tenho aqui os cílios superiores, cílios inferiores e a íris. Cílios superiores, cílios inferiores e a íris. Eu posso fazer a pupila. No caso, a gente vai usar o mesmo formato da íris. Então, a íris vai ter um formato oval, a pupila vai ter o formato oval. E o brilho, eu vou colocar em cima. O brilho tem que pegar uma parte da pupila. Porque, se por exemplo aqui, ó, vou usar até um exemplo que já está pronto. Se eu coloco o brilho num lugar e a pupila em outra, eu dou uma impressão muito de olho arregalado ou de psicopata. Então, até se você quiser ter essa base de olho arregalado, olho psicopata, né, menos emoção ainda, aí você pode fazer a pupila longe do brilho. O brilho ele tem que pegar um pedaço da pupila para dar essa impressão a mais de emoção. Então eu posso fazer íris, pupila, brilho, e aí eu venho com a borracha e apago esse extra. Ou então eu já posso fazer o brilho e a pupila eu já faço ela sabendo que ela continuaria aqui, só que eu mesmo não continuo. A pupila é sempre preta. E aí nós temos íris, brilho, pupila. É a tríade da parte colorida do olho. Vamos isso pro original. Então, mais uma vez. Tem os cílios superiores, cílios inferiores, íris. Eu costumo fazer o brilho depois da pupila. O brilho, vamos fazer ele do mesmo formato do olho também. Quanto maior, mais emoção, mais lacrimejante o olho, blá blá blá. Então, vamos pegar aqui, ó, 1/3 do olho. A pupila, metade do tamanho da íris. A pupila, como é por onde entra a luz, então eu pinto ela de preto. Lembrando mais uma vez, esse é o rascunho, então eu posso deixar esse colorido, né, um pouco mais desleixado, por assim dizer, porque numa finalização que a tinta aqui vai ficar totalmente preta. Ok. Íris, brilho, pupila. Eu poderia colocar mais brilho, quanto mais brilho, mais emoção. Quanto menos brilho, menos emoção. Beleza. Se você reparar no rosto humano, principalmente em perfil, o olho ele vai ficar aqui meio de lado, correto? Se você pegar uma foto, né, e perceber o olho de lado, ele fica assim. Tem muita gente na hora que vai fazer o desenho para perfil faz grudado. Não, você tem um espaço até vir o nariz, a testa e o formato do nariz, boca, tudo mais. A testa, ela protege o olho de luz solares e não sei o que. Os próprios cílios fazem uma sombra no olho. Essa sombra,
se reflete. A parte superior do olho sempre é um pouco mais escura. Nas fotos você vai perceber isso, nos desenhos. Vamos pegar aqui, ó. Abrir aleatoriamente. Ah. Aqui, ó. Repara, cílio superior, cílio inferior. Íris, brilho, pupila. A parte de cima, ó, é sempre mais escura. Por quê? É essa sombrinha que os próprios cílios e testas fazem no olho. É pouca coisa? É pouca coisa, mas são os detalhes que fazem a diferença. Então a íris, ó, eu pego metade de cima. Como a íris é uma estrutura arredondada, se você olhar o olho de lado, ele é arredondado, a linha não fica reta. Se é arredondada, a linha vai ficar o quê? Oval também. Por quê? É o formato do objeto. Então aqui, ó, eu deixei sombreado em cima, eu vou e faço o quê? Eu vou pintar também. Eu posso tanto pintar de preto, como eu posso apenas fazer aqui em cima uma cor mais clara um pouco. Então a pupila ela vai estar destacada, sendo mais escura. E esse sombreamento vai ser um pouco mais claro. Ou da mesma cor. O que não pode é essa parte de cima ser mais escura que a pupila. Por exemplo, se eu vou e meto aqui, ó, bem mais escuro e transformo o olho numa pokebola. Não rola. A pupila tem que ser o mais escuro. Se ela conseguir se destacar, melhor ainda, porque aí você deixa o olho mais realista. Ok? Então vou ter que escurecer agora tudo. Eita. Stop and rewind. Ok. Se eu quiser ter um olho claro, aqui que vai a cor. Seja ela qual for. Mangá é livre. Então, tanto posso colocar azul, verde, cinza, ou cores como amarelo, vermelho, laranja. Meu, faz aí, né? Rosa, enfim, o que você quiser. É nessa área aqui que vai a cor. Se você quiser, se o mangá for preto e branco e você quiser o personagem de olho claro, você deixa assim, já era. A dica eu vou repetir. Se eu quiser um olho escuro e pintar essa parte de preta, é legal antes de pintar ter colocado um segundo brilho aqui. Porque senão, se tiver só um brilho e todo o resto preto, pode dar um tom mais... sem muita emoção. Que nem aqui, ó. Esse próprio desenho aqui que eu fiz, você vê que eu só fiz o sombreamento, o olho fica um pouco morto. Se eu colocar um brilho e colocar a pupila, ó, já muda mais a expressão. Se eu quiser deixar o olho todo preto e colocar um brilho, continua, ó, já é outra expressão também. Brilho, coisa pouca, mas faz uma diferença absurda. Beleza. Cílios superiores, cílios inferiores, íris, brilho, cílios superiores, cílios inferiores, íris, brilho, pupila, sombreamento da pupila. Perfeito. O olho já está pronto. Agora vamos colocar o olho aqui dentro do rosto. Vamos lembrar o seguinte. São dois olhos. Se eu fizer, por exemplo, eu tenho aqui círculo, linha guia vertical, linha guia horizontal, ó, um negócio bem tosquinho e tal. Se eu fizer o olho muito pequeno, o desenho vai ficar estranhão. O olho é uma das partes mais importantes. A proporção dele tem que ser seguida. Nós temos uma coisa chamada proporção áurea, né, que é a proporção do perfeito. O corpo humano segue algumas proporções. Então, 2 braços, 2 pernas. São coisas que, se uma pessoa tiver um braço um pouco mais curto que o outro, você pode não perceber que é isso, mas você vai olhar e falar, meu, tem alguma coisa estranha. O rosto segue essas proporções, então o tamanho do olho, nariz, boca e tal. Quando os gregos faziam estátuas, produziam obras, tal, eles buscavam essa forma perfeita. No ser humano não existe isso de forma perfeita. Nós somos imperfeitos, um lado não é exatamente igual ao outro e blá blá blá. Mas tem algumas proporções que seguem o padrão para todo ser humano. Ok? No caso do olho frontal, vamos seguir a seguinte regra. Se eu estou no frontal, se o olho tem um tamanho, então, ó, se eu tenho um tamanho de um olho, entre eles vai ter o mesmo tamanho e o próximo olho o mesmo tamanho.
Se a íris tem um tamanho, vamos tentar fazer outra íris e tal. Isso você... Não, isso daqui ficou estranho. Fazer igual de olho nu é complicado, viu? Não vou nem... É o tipo de coisa que você pode aprender. Desenho é treino. Se você aprendeu a fazer a letra A, nada mais é do que um desenho. Se você aprendeu a letra A maiúscula, também é um desenho. Se você teve habilidade motora para fazer isso, você consegue desenhar. Só que, coisas que a gente não lembra. Na primeira série, segunda série, quantas vezes você teve que ir lá repetir o desenho da letra A até fazer perfeito? O desenho é a mesma coisa. Quanto mais eu treino, melhor eu fico. Essas coisas de tentar fazer extremamente simétrico e tal, dá para ser aprendido e fazer. A questão é, né, é quanto você vai se dedicar a uma coisa que dá para ser feita de outro modo. Enfim, você pode fazer o teste em você mesmo. Pega o dedo desse jeito, coloca no olho, você vai perceber que a distância entre o olho para o seu segundo olho é a mesma. Se eu tenho um olho, entre eles vai ter a mesma distância e o próximo olho vai ter o mesmo tamanho do primeiro olho. É que aqui só estou mostrando a tela, né? Se eu estivesse mostrando o rosto, daria para vocês entenderem melhor. Mas esse é o conceito. Se o olho tem um tamanho, entre eles vai ter o mesmo tamanho e o próximo olho o mesmo tamanho. No desenho realista, ainda tem algumas regras que até o período da testa tem o mesmo tamanho de olho, ou metade, blá blá blá, depende da escola que você segue. Para o mangá frontal, a gente vai seguir essa regra. Se o olho tem um tamanho, o outro vai ter o mesmo tamanho. Só que, como é que eu vou fazer essa proporção aqui dentro do rosto? Simples. Lembra a primeira linha guia que a gente fez? Ela vai ser a linha guia dos olhos. Ok. Do meio do rosto até o final do rosto, você faz um traço no meio. Do meio do rosto ao final do rosto, um traço no meio. Do meio do rosto para o final do rosto, um traço no meio. Desse traço para o final do rosto, um traço no meio. Desse traço para o final do rosto, um traço no meio. Do primeiro traço que você fez para o meio do rosto, um traço no meio. Do primeiro traço que você fez para o meio do rosto, um traço no meio. Eu acabei de dividir em... Aqui, como eu falei, né? Aqui está tudo na base do olho nu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. 4 partes iguais, 8 partes iguais. O traço que é o meio do meio, você ignora. Os outros dois que são laterais, você desce uma linha reta até a segunda base dos olhos. Agora eu tenho mais ou menos. Se o olho tem um tamanho, entre o outro vai ter o mesmo tamanho, e o segundo olho mais ou menos o mesmo tamanho. Nossa, pessoal, que ponto é não sei o que, tal. Volta o vídeo e repete. Meio, 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 traço, 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 desce, desce. Aqui, ó, se eu apagar essa linha inicial já agora nesse traço, eu já percebo que, ó, eu tenho 3 retângulos. Um olho vai ser desenhado aqui, o outro vai ser desenhado aqui, eu tenho um olho de distância, fechou. Para ir para a finalização, tem uma regra não dita do desenho, principalmente quando a gente está começando a desenhar, que é o seguinte: você faz o primeiro olho, ele tá lindo, maravilhoso, tá perfeito, parece que você nasceu para fazer aquele olho. Você vai fazer o segundo olho, ele sai um lixo. Um lixo com CH de tão ruim que ele sai. Então, como é que eu faço para não deixar um olho tão diferente do outro? Simples, desenho dos dois ao mesmo tempo. Não que você vai pegar um segundo lápis, né, meter o poder do Pokémon e tentar fazer, não. Mas faz as partes intercaladas. Então, lembra que o primeiro passo era dividir em 3 partes? Só voltar o vídeo e repegar essa parte. Então aqui eu divido em 3 partes, faço a primeira linha. Antes de continuar o desenho, eu vou para o outro lado. Aí a gente tem que lembrar o seguinte: esse segundo olho, ele é espelhado. Então tudo que aqui está para um lado, aqui vai estar para o outro. Porque o olho, se você pegar até uma foto... Vamos ver aqui, eu tô olhando na revista se tem foto de ser humano. Faça elevar. Aqui, não é essa foto mesmo. A calha do olho, que é por onde sai a lágrima, ela só tem na parte interna. Ela não tem na parte externa. Então o olho não vai ser igual ao outro. É como se fosse espelhado. Ok? Aqui, ó. Os cílios apontam para fora e para dentro já é outro rolê.
certo? Então, se um olho, os cílios está apontando para um lado, aqui vai apontar para o outro lado. Se a curva está para um lado, aqui vai apontar para o outro. Então aqui eu divido em 3 partes, faço a curva para cá. Aqui eu vou fazer aquela bola que a gente já falou, que é o oval. Aqui eu faço o mesmo esquema, só que para o outro lado. Se aqui eu fiz os cílios inferiores, e eu já fiz aquela perninha lá que sobra, aqui eu faço os cílios inferiores e eu já tenho aquela perninha que sobra, ok? Vou deixar um traço um pouco mais grosso, né, como se fosse uma maquiagem, como se estivesse passando aquela base, como que não quer nada, tipo, cheguei lá, fui, fiz. E aqui também a mesma base. Ok? Íris. Se a íris aqui está no meio, qual é o contrário do meio? Não precisa ser um gênio, meio também. Então aqui, ó, essa é uma segunda parte difícil, o maxilar e essa parte. Por quê? Tentar deixar ele no mesmo tamanho para os dois. Porque se tiver diferença, dá para perceber essas diferenças. Mas é aquilo que eu falei, né? Feito ou não perfeito. É questão de treino, você vai fazendo. Eu não sou acostumado a fazer tanto perfil, né? Mas para ensinar para vocês. E vamos que vamos. Aqui no olhômetro, mais ou menos o mesmo tamanho, já está ótimo. Aqui poderia fazer um pouquinho maior, ok? Aí seria apagar e refazer. Já tá com o olho arregaladão, né? Brilho. Se aqui eu fiz de um lado, aqui eu vou fazer do outro lado? Não. Por quê? Se eu fizer o brilho do outro lado igual, eu vou ter... Se aqui eu fiz de um lado e aqui eu faço do outro lado, eu posso ter a impressão de que o personagem está vesgo, ok? O brilho ele vai estar sempre do mesmo lado, porque se eu tenho aqui 2 olhos e a ideia do brilho é uma luz que vem, por exemplo, se a luz vem daqui, então o brilho vai pegar aqui e vai pegar aqui também. Não tem como a luz pegar o brilho aqui e no outro olho a luz dar a volta para pegar do outro lado. Deu para entender a lógica? Então, ó, se o brilho está de um lado, no outro olho vem da mesma direção. Então ele tem que vir do mesmo lado. Se eu fizer, ó, aqui na prática, coloquei um brilho aqui e um brilho aqui. Olha como já fica uma impressão muito errada, como se tivesse vesgo. Mesmo que eu pinte a pupila que nem eu fiz lá em cima. Fica meio estranho, né? Então o brilho ele tem que estar sempre do mesmo lado. Se aqui eu fiz um segundo brilho, aqui eu vou fazer o segundo brilho também. Então os brilhos têm que ficar nos lugares iguais. Porque a luz ela bate igual da mesma direção. Aqui no caso é uma luz que vem de um lado e uma luz que vem do outro. Enfim. Se aqui eu fiz um brilho, o ideal é que nem eu falei. Para não manchar o desenho, você coloca a folha para proteger. É que depende do estilo, né? Mas enfim. É fazer de um lado e aí você faz do outro, porque aqui você tem a base como ver. Se eu desenho aqui, para fazer aqui, ó, o meu braço cobre. E se você for canhoto, é a mesma lógica. Se eu faço aqui primeiro, quando eu for fazer o segundo, o braço cobre. Então é ideal começar da esquerda para a direita. Se eu fiz aqui o brilho, eu vou e faço aqui o brilho igual. Faço a pupila, pinto de preto. Ó, lembrando, aqui ela teria a continuação, né? Acabei de falar para fazer de um lado e depois do outro e fiz diferente. Enfim. Ó. Pinto, pinto. Aqui, ó, já sei que ele ficou um pouco maior, então aqui eu passo um pouco maior. Metade de cima fica escurecida, então eu venho aqui e dou essa escurecida. Metade de cima ficou escurecida, eu venho aqui e dou uma escurecida. E aí nós já temos, né, boa parte do desenho pronta, ok? Semana com mais de meia hora da outra aula, aqui a gente já passou bastante do horário, por assim dizer, então eu vou parar por aqui hoje, certo? Já façam essa primeira parte na casa de vocês, ok? E aí pode guardar, pode treinar. Só dessa parte aqui já dá para você começar vários exemplos e ir testando novos tipos de cabelo, enfim.
Com o que eu falei já dá até pra você analisar outros desenhos e ver as partes que ficam iguais ou não, enfim. Certo, é isso. Olho, base. Eu vou deixar nariz, boca, cabelo, sobrancelha, orelha, pescoço, clavícula para a próxima aula, então encerramos por aqui hoje. É isso aí, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.